O Senhor sará a qualquer homem se obedecer e a Ele seguir. Jesus sim está disposto para te ajudar. Fiar e se chegar a Ele, só pode esperar receber graças. O que lhe nega é digno de pena, levará sua vida à perdição. Se obedecer, se a Ele seguir, o Senhor sarará qualquer homem. Se obedecer, se a Ele seguir, Jesus sim está disposto para te ajudar e deixar para trás prazeres mundanos e verdadeiramente seguir a Jesus. Espere e obter. Gratidão, Águida, gratidão, a paz, bem-vinda. E na vinda por vir com nosso Deus, se obedecer, se a Ele seguir, o Senhor sarará qualquer homem. Obedecer e a Ele seguir, Jesus sim está disposto para te ajudar. Irmãos queridos, vamos cantar todos juntos. Nossos corações vemos nosso Mestre. Somos gratos agora e pra sempre. Ai, nosso amado Salvador, sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. A Ele vidas e forças devemos, e também coisas boas que temos. Seja Deus todo louvor
Abraão e de Quelinha. Gratidão, a paz do Senhor, bem-vinda. Que Deus abençoe, obrigado pelo bastãozinho. Com graça em nossos corações, com alegria, nosso Deus, todos os dias e anos da vida. Somos gratos por seu infinito amor. Sai amado, sem pecado seremos, e calma nossas almas da escuridão. Chamaste na igreja de Deus, nos escolheste e santo nos fez. Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus, e dos dias e anos da vida somos gratos por seu infinito amor. Em teu nome nos alegramos, porque havia-se todas as dores. Exaltamos teu nome para sempre, até a eternidade com Jesus. Sempre cantamos com graça em nossos corações, com alegria servimos nosso Deus, todos os dias e anos da vida somos gratos por seu infinito amor. A paz do Senhor, meus amados irmãs, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus, que o próprio Deus enviou através de seu Filho Jesus Cristo para o seu povo naquele tempo e dada para nós nos dias de hoje, dentro da lei de Cristo,
das doutrinas da lei de Cristo nos novos mandamentos que o Pai enviou por seu Filho Jesus Cristo, isto é, a Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a nossa salvação e de toda a humanidade, que é o próprio Cristo conosco e nós com ele. Meus amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje está no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Ezequiel 1, 2, 3, 4 e 5. No primeiro capítulo do livro de Ezequiel, retrata uma visão a Ezequiel, ao profeta Ezequiel. Ezequiel vai ter uma visão dos querubins. Ezequiel que vai falar a respeito do povo israelita que foram presos, foram levados de Jerusalém e das cidades ao redor de Jerusalém pelo rei de Babilônia, que era um servo de Deus, o Nabucodonosor, e os caldeus lá de Babilônia. Então esse rei, que era um servo de Deus, chamado Nabucodonosor, e os caldeus que moravam lá em Babilônia, foram a Jerusalém, sitiaram Jerusalém. Oi! Um minutinho só, viu, gente? Olha, agora eu tô numa live, não posso parar não, tá? Tá? Tô numa live, viu? Então, meus amados irmãos, Daniel, né, foi enviado ao povo de Deus por causa desses israelitas que foram levados para a Babilônia como escravo do rei de Babilônia, que era um servo de Deus, Nabucodonosor. Foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Deus quem induziu o rei de Babilônia, Nabucodonosor, e os caldeus lá de Babilônia invadir Jerusalém, invadir as cidades do povo da tribo de Judá e levar todo mundo preso como escravo. Tomaram seus bens, seu ouro, sua prata, seu gado, né? Que botaram fogo nas suas casas, por causa que esse povo que morava em Jerusalém e nas cidades da tribo de Judá tornaram-se rebeldes à lei de Moisés, às ordenanças da lei de Moisés, aos estatutos da lei de Moisés, e Deus passou a enviar profetas para esse povo, que não adiantou nada, né? Não adiantou Deus mandar esses profetas. Gratidão, irmã Cristiane, que Deus abençoe, né? Não adiantou Deus enviar profeta para tentar resgatá-los da mão de Satanás, porque se tornaram os sacerdotes que eram de Deus, foram após Satanás criar templos, criar suas igrejas para imagem de esculturas de deuses, de ídolos naquela época, muito antes da vinda de Cristo. Por esse motivo, por eles se tornarem rebeldes, contrário à lei de Moisés, contrário aos profetas que Deus enviou e a Deus, então é que Deus mandou Nabucodonosor saquear todo o povo e levar como escravo. Mas Ezequiel, o profeta Ezequiel, vai ter uma visão agora dos querubins, e vamos retratar a partir de agora essa visão a respeito de Ezequiel, a visão dos querubins ao povo de Deus, herança de Deus, esses israelitas que estão presos lá em Babilônia. Vamos ler. Ora, aconteceu
no 30º ano, no 4º mês, o dia 5º do mês, que estando eu, Ezequiel, no meio dos escravos israelitas, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro, da escravidão do povo de Deus, do cativeiro do rei Joiaquim, que foi preso por Nabucodonosor, veio expressamente a palavra de Deus ao profeta Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, onde Deus fez com que Nabucodonosor e esses caldeus levassem todo o povo de Jerusalém e das cidades ao redor de Jerusalém, da tribo de Judá, para essa cidade dos caldeus em Babilônia, como escravo, por causa da desobediência à lei de Moisés e aos profetas que Deus enviou e ao próprio Deus, né? Então ele já, depois de 5 meses, no 5º ano, depois de 5 anos deles estar sendo escravizado lá em Babilônia, então veio a palavra de Deus para Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão de Deus, sobre Ezequiel. Olhei e eis que... Deixa eu ver aqui. Olhei e eis que um vento tempestuoso, um vento de tempestade, vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. Isso é uma visão, tá? Isso é uma visão que veio ao profeta Ezequiel, filho do sacerdote, né, lá em Babilônia, onde o povo de Deus, a herança de Deus, os israelitas que moravam em Jerusalém e nas cidades ao redor de Jerusalém, o povo da tribo de Judá, foram levados para a Babilônia por permissão de Deus como escravo por causa da desobediência a Deus. Então, estando Ezequiel lá na beira do rio, né, e veio uma visão para ele, eis que um vento de tempestade veio do norte. Isso é uma visão, uma grande nuvem com um fogo que emitia contínua labareda e um resplendor ao redor dela, e do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. É o que Ezequiel está vendo nessa visão que Deus está dando a ele, né, para Ezequiel lá na beira do rio. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem, né? Para a aparência de homem, mas que não era homem, né? Era semelhante a homem, mas não era homem. Nessa visão que Ezequiel está tendo lá na beira do rio. Cada um desses 4 seres viventes, cada um deles tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, né? Uma unha fendida, né? Como a planta do pé de um bezerro. E luziam como brilho de bronze polido, né? A perna desse bezerro, no qual a perna desses 4 seres viventes tinha asa,
né? É o que ele está vendo nessa visão aqui, o profeta Ezequiel, que Deus está mostrando para ele essa visão lá na beira do rio. Então ele está vendo tudo isso, né? Esses 4 seres viventes, as pernas deles era reta e as pontas dos seus pés como planta do pé de um bezerro, e brilhava como bronze polido, e tinha mãos de homem, né? Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. De todos os 4 tinham o seu rosto e as suas asas assim. Uniam-se as suas asas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam. Cada qual andava para diante de si, um na fila, um atrás do outro. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita dos quatro tinha o rosto de leão. E a mão esquerda dos 4 tinha o rosto de boi. E também tinha todos os 4 rostos de águia. Nessa visão que Deus está mostrando ao profeta Ezequiel lá na beira do rio, o filho do sacerdote. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima, cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 asas cobria os corpos dele, e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. No meio dos seres viventes havia uma coisa semelhante a ardentes brasas de fogo, ou a tocha que se movia por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os seres viventes corriam, saindo e voltando à semelhança de um raio. Ora, eu olhei, diz Ezequiel, né? Ora, eu olhei, diz Ezequiel, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham a mesma semelhança. Essas 4 rodas pareciam uma com a outra, e era o seu aspecto e a sua obra como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas iam em qualquer das 4 direções, sem que se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis, diz Ezequiel, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas, né? Quando eles se suspendiam, né? Para onde o Espírito queria ir, iam eles, mesmo para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam ao lado deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas.
Quando aqueles andavam, andavam estas, e quando eles paravam, paravam também estas rodas. E quando eles se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas ao lado deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas, né? E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como o brilho de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estava as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras duas que o cobria o outro lado. E quando eles andavam, eu ouvia, né, diz Ezequiel, quando esses quatro seres viventes andavam, Ezequiel ouvia ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído de um exército. E parando eles, abaixavam as suas asas, e ouvia-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas, e sobre o firmamento, que é o céu, né, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como a aparência de uma safira, e sobre a semelhança do trono, não era um trono, era semelhante a um trono, o que Ezequiel estava vendo nessa visão, né? Era semelhante. Havia como que a semelhança de um homem, mas não era homem, parecia um homem, mas não era, no alto sobre ele. E vi como o brilho de ambar, né? Ezequiel viu esse homem como um brilho de ambar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, ao redor, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Diz Ezequiel nessa visão que ele está tendo aqui, dada por Deus, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Deus. E vendo isso, Jeremias, vendo essa visão toda, caiu com o rosto em terra, e ele ouviu uma voz de quem falava, né? Ouvi uma voz de quem falava. Então essa foi a visão que Ezequiel viu, Ezequiel, filho do sacerdote, né? Lá na beira do rio, ele teve essa visão, né? Agora vamos passar. Obrigado, Kate, pelo bastãozinho, que Deus abençoe. Vamos passar agora, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Por quê? Porque não há outra igreja verdadeira além da Igreja de Deus. Não tem. Jamais terá. Ela é única,
foi o próprio Deus que enviou através de seu Filho Jesus Cristo para a salvação de toda a humanidade hoje, né? Foi dada para seu povo naquela época, eles não aceitaram, hoje é dada para nós. Então vamos passar a leitura agora no livro de Ezequiel, capítulo 2, né? Capítulo 2, a vocação de Ezequiel e a visão do rolo de um livro, né? A vocação do profeta Ezequiel e a visão do rolo de um livro que ele vai ver, né? Vai ter essa visão a respeito desse livro. E disse-me: filho do homem, né? Isso é Deus falando a Ezequiel, né? E disse-me Deus: filho do homem, põe-te em pé e falai contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. Quando Deus estava falando com Ezequiel, entrou em Ezequiel um Espírito e pôs ele em pé. Ouve aquele que me fala, que te fala, né? Ouve quem está falando contigo. Está falando para Ezequiel ouvir o que Deus está falando para ele. E disse-me Deus: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, que era Jacó, as nações rebeldes dos filhos de Jacó, que se rebelaram contra mim, diz Deus, através do profeta Ezequiel, né? Eu estou lendo para vocês, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade. Gratidão, irmão Lucas, né? Então, disse Deus a Ezequiel dessa forma: filho do homem, eu te envio, Ezequiel, aos filhos dos israelitas, filho de Jacó, as nações rebeldes desses israelitas que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Fala Deus para o profeta Ezequiel, né? Está enviando Ezequiel para esse povo israelita, filho dos filhos de Jacó, que era Israel, que tornaram-se desobedientes à lei de Moisés, os estatutos da lei de Moisés, as ordenanças, não obedecem mais nada da lei de Moisés. Deus está enviando seus profetas, eles também não querem saber, não obedecem. E aí, por fim, agora está enviando Ezequiel para eles. Ezequiel, que é filho de um sacerdote, né? Ezequiel, que é filho de um sacerdote. Então, está enviando para esses israelitas, porque esses israelitas, as nações desse povo israelita, tornaram-se rebeldes, se rebelaram contra Deus. Eles, seus pais, têm transgredido contra Deus até o dia de hoje. É o que Deus está relatando para Ezequiel, né? E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio, Ezequiel, a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Deus está dizendo a Ezequiel, para Ezequiel falar para esse povo lá em Babilônia, onde eles estão sendo escravos, né? Que foi levado por Nabucodonosor, que Deus ordenou, né? Levar eles como escravo por causa da sua rebeldia. Então Deus está enviando o profeta Ezequiel e está dizendo: os filhos de semblante duro e obstinado de coração, eu vou te enviar, Ezequiel, para eles. E você vai dizer a ele: assim diz o Senhor Deus. E eles que ouçam, né? E eles que ouçam,
que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta, que foi Jeremias. Antes de Ezequiel aqui, foi o profeta Jeremias, que foi enviado antes de ele ser levado para a Babilônia, né? Deus enviou Jeremias para Jeremias falar com esse povo que era de Deus, herança de Deus, e eles não quiseram ouvir o que Deus mandou dizer através do profeta Jeremias, né? Então agora estou bem, graças a Deus. www credenciado. Então Deus agora está enviando Ezequiel para eles, né? Porque ele hão de saber que esteve no meio dele um profeta, que foi Jeremias. E tu, ó filho do homem, Ezequiel, não os tema. Deus está dizendo para Ezequiel para não temer esse povo, nem tema as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinho, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o seu semblante, ainda que são casa rebelde. É o que Deus está falando a Ezequiel, que está sendo enviado ao povo de Deus em Babilônia para tentar resgatá-los, né? Porque se tornaram rebeldíssimos contra Deus. Mas tu, Ezequiel, lhes dirá as minhas palavras, quer ouça, que deixem de ouvir. Você vai falar, que eles ou não queiram ouvir, ou que queiram ouvir, você vai falar as minhas palavras, Ezequiel. Fala a Deus através do profeta Ezequiel. Pois são rebeldes, esse meu povo, são muito rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, Ezequiel, ouve o que te digo, não seja rebelde também, como a casa dos filhos de Deus, esses israelitas rebeldes. Abre a tua boca e como o que eu te dou. É o que Deus está falando para Ezequiel aí em Babilônia, né? Abre a tua boca e como o que eu te der. É o que Deus está dizendo para Ezequiel, né? Mas tu, ó filho do homem, Ezequiel, ouve o que eu te digo e não seja rebelde como esses israelitas que foram levados como escravos de Jerusalém e de todas as cidades ao redor de Jerusalém por Nabucodonosor. Não seja rebelde como eles, né? Abre a tua boca e come o que eu te der. É o que Deus está falando para Ezequiel. E quando olhei, Ezequiel, né? Está dizendo, e quando olhei, eis que tua mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Ezequiel olhou e vendo como Deus, né? Vendo como a mão de Deus estendida, e estava na mão dele um livro. O rolo naquele tempo era os pergaminhos, né? Era enrolado e amarrado, né? Naquela época, muito antes da vinda de Jesus Cristo, muito antes de Deus enviar Cristo, era dessa forma como se escrevia nos papiros, né? Então esse livro, Ezequiel olhou e eis que viu a mão de Deus estendida para ele e que nela estava um rolo de livro, e abriu diante dele, abriu diante de Ezequiel, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais, né? Isso aqui está quase retratando lá o que eu li em Apocalipse, né? É isso que Deus está mostrando aqui em Ezequiel, né?
É quase lá umas coisas que eu li lá em Apocalipse. Então isso foi o que Deus mandou através de Ezequiel para esses israelitas que estão como escravos lá em Babilônia, que Deus mandou levar através de Nabucodonosor e dos caldeus, que prenderam todo mundo, né? Então agora eu acho que vai ter agora o que é que tem nesse livro, né? O que é que tem nesse livro, a continuação dele, vamos ver o que é que tem nesse livro, que Deus estendeu a mão, Ezequiel pegou o livro e abriu e estava escrito por dentro e por fora, pelos dois lados, né? Vamos ver o que é que tem nesse livro que Deus está dando a Ezequiel. Vamos ver. Depois me disse Deus a Ezequiel: filho do homem, come o que achares, come este rolo de livro e vai falar aos israelitas. Então Deus estendeu a mão para Ezequiel quando estava mandando ele falar com o povo de Deus, os israelitas que estão sendo escravizados lá em Babilônia, né? Foram todos levados de Jerusalém, das cidades ao redor de Jerusalém, por Nabucodonosor e os caldeus, que Deus já ordenou para serem levados, queimadas as suas casas e tomado todos os seus bens, para dar um castigo a esse povo, porque se tornaram rebeldes diante de Deus. E agora, depois do profeta Jeremias, né? Depois do profeta Jeremias, Deus está enviando Ezequiel para esse povo rebelde, para Ezequiel falar com eles. E agora Deus está dando um rolo de livro para Ezequiel e Deus está mandando ele comer esse livro, que é escrito por dentro e por fora. Deus está mandando, enviando Ezequiel para esse povo rebelde, que era o povo de Deus, que não são mais, estão com Satanás, estão sendo escravizados lá em Babilônia, porque Deus mandou, né? E Deus está tentando resgatá-los, está castigando eles, para ver se eles retornam para Deus, né? É por esse motivo que Deus enviou Jeremias e está enviando Ezequiel para eles. Então Deus está dando um livro para Ezequiel, escrito por dentro e por fora, e está mandando Ezequiel comer este rolo de livro e ir falar com esses israelitas rebeldes que foi levado como escravo de Jerusalém, das cidades ao redor de Jerusalém, pelos caldeus e Nabucodonosor, rei de Babilônia, no qual era servo de Deus, e que Deus mandou Nabucodonosor levar todo mundo de Jerusalém, das cidades ao redor de Jerusalém, como escravo lá para a Babilônia. Gratidão, irmã Karine, pelo bastãozinho. Deus abençoe, meu amor. Então, agora Ezequiel está sendo enviado e Deus está mandando ele comer esse livro, né? Vamos ver, e mandando ele comer o livro e indo falar ao povo lá de Babilônia. Vamos ver. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo do livro. E disse-me Deus a mim, a eu, Ezequiel. Ele me disse, Deus me disse, Ezequiel falando, né? Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo, desse livro que eu estou te dando. Então Ezequiel comeu o livro e era na minha boca doce como mel, né? Deus deu esse livro para Ezequiel comer e mandou ele falar com o povo israelita. E Ezequiel comeu o livro e disse que era doce feito mel esse livro. Disse ainda mais Deus para Ezequiel: vai, entra na casa dos israelitas que estão sendo escravos aí em Babilônia e diz para ele as minhas palavras, pois tu não és
enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa do povo dos israelitas, que é povo de Deus, herança de Deus, os filhos dos filhos de Jacó. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. É o que Deus está falando para Ezequiel. Deus está dizendo a Ezequiel: olha, esse povo aí, que tem que são várias línguas, né? São várias línguas, são várias nações que foram presas, levadas cativa por Nabucodonosor, quando Deus mandou invadir Jerusalém e as cidades vizinhas para saquear tudinho, queimar as casas dele e levar preso para a Babilônia, esse povo de Deus rebelde, né? Então Deus está dizendo para Ezequiel falar que é esse povo que são povos de estranha fala, de língua difícil, cujas palavras você não possa entender. E se eu, Austai, te enviar, certamente daria ouvido a você, Ezequiel. Mas a casa dos israelitas não te quererá ouvir. Deus sabe, porque Deus já enviou vários profetas para esse povo dele e eles não ouviram, como Jeremias, né? Deus enviou o profeta Jeremias e eles não deram ouvido, né? Não quiseram ouvir o que Jeremias falou pela boca de Deus. E agora Ezequiel também vai falar pela boca de Deus para todo esse povo israelita, né? Mas a casa desses israelitas não te quererá ouvir, pois eles não me querem escutar a mim, diz Deus, através de Ezequiel, né? No qual está sendo enviado para eles. Mas a casa desse povo israelita talvez não queira te ouvir, Ezequiel, pois eles não me querem escutar a mim, diz Deus a Ezequiel. Porque toda a casa desse povo israelita é de fronte obstinada e dura de coração. Deus está dizendo para Ezequiel quando for falar com eles, né? Eis que fiz duro o teu rosto, Ezequiel, contra os seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Deus está tornando o rosto de Ezequiel, né, duro. Eis que fiz duro o teu rosto, Ezequiel, contra os seus rostos, porque Ezequiel está em Babilônia também com eles. E então Deus está dizendo que está fazendo o rosto de Ezequiel duro para esses israelitas, e a fronte dele dura também, né? Fiz como esmeril a tua fronte, Ezequiel, mais dura do que a pederneira. Não os tema, não tema esse povo, pois nem te assustes com os seus semblantes, ainda que são casa rebelde, que é os israelitas. Mesmo eles sendo rebeldes, Deus está dizendo a Ezequiel que fez ele como um esmeril. A fronte dele, a testa de Ezequiel, está como um esmeril, mais dura do que uma pederneira. Não temas a esse povo, não temas, Ezequiel, nem se assuste com os semblantes dele, ainda que são casas rebeldes, né? Disse mais Deus a mim, diz Ezequiel. Disse Deus a mim, fala Ezequiel, recebe no teu coração todas as minhas palavras, Ezequiel, que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos, e vai ter com os do cativeiro, com esse povo israelita que está sendo escravizado aí em Babilônia, com os filhos do teu povo, que Ezequiel também é um israelita, né? Só que foi achado por Deus digno de falar para esse povo, como também foi Jeremias, né? E lhes falarás, e tu dirás, assim diz o Senhor Deus,
que vocês ouçam ou que não queiram ouvir, né? Então o Espírito me levantou, né? O Espírito de Deus levantou Ezequiel e ele ouviu por trás dele uma voz de grande estrondo que dizia, Ezequiel viu, né, por trás dele, quando ele se leva, o Espírito fez Ezequiel se levantar, e por detrás de Ezequiel ele viu um grande estrondo, uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Essa voz falou para Ezequiel, que é Deus que está falando com ele aqui, para ele falar ao povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas que foram levados como escravos lá de Jerusalém, das cidades da tribo de Judá ao redor de Jerusalém, para a Babilônia, pelos caldeus e pelo rei Nabucodonosor, que era servo de Deus, no qual Deus mandou fazer isso, né? E houve o ruído das asas dos seres viventes. Esse é o da primeira visão que Ezequiel teve, né? E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, ao tocarem umas nas outras, e o banilho das rodas ao lado deles, e o sonido de um grande estrondo. Foi o que Ezequiel viu, né? Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui, diz Ezequiel, um pouco amargurado na indignação do meu espírito. E a mão do Senhor era forte sobre mim, diz Ezequiel. E vim ter com os israelitas que está sendo escravizado lá em Babilônia, até o Abibe, que morava junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, esses israelitas, porque eu sou israelita também, diz Ezequiel. E por 7 dias sentei-me ali pasmado no meio desse povo israelita que está sendo escravo aí em Babilônia. Isso é o que Deus ordenou a Ezequiel e que deu a Ezequiel para eles falar ao povo de Deus, a herança de Deus, esses israelitas que foram levados lá de Jerusalém e da cidade ao redor de Jerusalém, que era a cidade da tribo de Judá, né? Vamos passar agora ao capítulo 3 de Ezequiel, né? Ao capítulo 3 de Ezequiel, que retrata o atalaia dos israelitas, né? O atalaia dos israelitas. Ezequiel capítulo 3. Quero dizer para vocês, meus amados irmãos e irmãs, que vocês estão congregados comigo na igreja de Deus, a única igreja verdadeira que Deus Pai enviou através de seu Filho, Jesus Cristo, na sua nova lei, em suas doutrinas, em seus novos mandamentos. Isso é a igreja de Deus, que é o próprio Cristo em nós, e nós com ele para a salvação e vida eterna. Então, meus amados irmãos, obrigado, Thay, que Deus abençoe. Então, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na igreja de Deus, vamos ler no livro de Ezequiel, capítulo 3, o atalaia dos israelitas, né, que estão sendo escravizados lá em Babilônia, quando foram levados por Nabucodonosor. Vamos ler. Ao fim de 7 dias, diz Ezequiel, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, a Ezequiel, né? No fim de 7 dias, veio novamente a palavra de Deus para Ezequiel, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre o povo israelitas que estão sendo escravizados aqui em Babilônia. Quando ouvires
uma palavra da minha boca, avisá-los-á da minha parte. Né? Então Deus está falando para Ezequiel que quando ele está dando Ezequiel por atalaia do povo israelita que está sendo escravizado lá em Babilônia, o povo que era lá de Jerusalém e das cidades ao redor de Jerusalém, que foram levados como escravos através dos caldeus e por Nabucodonosor, por causa de sua rebeldia, né? Por ser rebelde a Deus, Deus mandou o rei de Babilônia escravizar todo o povo em Jerusalém, todo o povo de Deus que morava em Jerusalém e todo o povo de Deus das cidades da tribo de Judá em redor de Jerusalém. Então Deus mandou levar todos como escravos para a Babilônia, né? E Deus está dizendo a Ezequiel assim: eu te dei você por atalaia sobre esse povo aí em Babilônia. Quando eles ouvirem uma palavra da minha boca, avisá-los-á da minha parte. É o que Deus está mandando. Que quando Deus falar para Ezequiel, Ezequiel vai falar para ele da parte de Deus, né? Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, é o que Deus está mandando Ezequiel falar aos israelitas que estão sendo escravos lá em Babilônia, né? Deus está dizendo para Ezequiel assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisar, Ezequiel, nem você falar para avisar a esse ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida espiritual, ou a vida corporal, né? Porque nesse tempo não tem salvação de vida espiritual, é a vida corporal, né? Nessa época aqui, porque nessa época aqui Deus mata o corpo do seu povo, e através da lei de Cristo, pelo pecado, é morto também o corpo espiritual. Mas aqui é a vida corporal, né? Dá cerca do seu mau caminho a fim de salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Deus quer o sangue dessa pessoa quando ela morrer por causa da sua transgressão, da sua maldade, né, contra Deus. Deus vai querer o sangue, né? Da tua mão o requererei, mas o seu sangue da sua mão eu quero, né? Contudo, está falando para Ezequiel falar para esse povo como Deus está mandando. Mas se ele não fizer isso, vamos ver. Contudo, se tu não avisar a esse ímpio, Ezequiel, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, no qual ele se tornou pela desobediência da lei de Moisés, dos estatutos da lei de Moisés, das ordenanças da lei de Moisés, que eu dei a eles, para que eles fossem conduzidos até a vinda de Cristo, então ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Deus está falando isso a Ezequiel, né? Contudo, se tu avisar a esse ímpio, né? Deus está dizendo para Ezequiel: se você avisar para esse ímpio, para ele abandonar, né? Abandonar seus maus, sua iniquidade, avisar ele, e ele não se converter daquilo que você falar para ele obedecer a lei de Moisés novamente, os estatutos da lei de Moisés novamente, as ordenanças, e obedecer o que Deus está ordenando, se ele não quiser, então ele vai morrer por causa da sua transgressão, da sua iniquidade. Mas você, Ezequiel, livrou a sua alma, porque você falou o que eu mandei. É o que Deus está dizendo a Ezequiel. Semelhantemente, Ezequiel,
Semelhantemente, Ezequiel, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque você não o avisou, né? Deus está dizendo, semelhantemente, Ezequiel, quando o justo, uma pessoa que é justa, se desviar da sua justiça, um desses israelitas que está seguindo a lei de Moisés do jeito que Deus deu a ele, né? Quando ele se desviar e começar a praticar a iniquidade na qual a lei de Moisés proíbe, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque você não o avisou. Ezequiel, porque você não o avisou. No seu pecado morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça que tiver praticado, mas o seu sangue, né? Mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Mas se tu avisar, Ezequiel, a essa pessoa justa, se você avisar, Ezequiel, a essa pessoa justa, para que esse justo não peque, e ele não pecar, certamente vai viver, ele não vai morrer, porque recebeu o aviso que eu estou mandando você dar, Ezequiel. E tu livraste a tua alma, livrou a alma dessa pessoa, ele não vai morrer. Diz Deus para Ezequiel, né? E a mão do Senhor estava sobre mim ali, né? Diz Ezequiel. E ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo, né? Deus falando a Ezequiel. Então me levantei e saí andando lá para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito de Deus e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa. Vai, entra e fica na tua casa. É o que Deus está ordenando a Ezequiel. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e tu não sairás por entre eles. Então ele vai entrar em casa, mas ele vai ser preso, vai ser amarrado, e ele não vai poder sair mais, né? E ele não vai sair mais entre esse povo. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirá de repreendedor, pois a casa desses israelitas rebeldes são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirá a esse povo, assim diz o Senhor Deus. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, né, deixe, né? Quem não quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouça. Deixe, pois, a casa desses israelitas rebeldes. É o que Deus está falando para Ezequiel. Vamos passar agora, meus amados irmãos, ao capítulo 4, né, do livro de Ezequiel, onde Deus está enviando Ezequiel para falar para aquele povo que foram levados de Jerusalém como escravos, os das cidades ao redor de Jerusalém também, os da tribo de Judá, que eram rebeldes também, os de Jerusalém, através dos caldeus e do rei de Babilônia, que era um servo de Deus, e Deus chamou Nabucodonosor, rei de Babilônia, para levar toda a população de Jerusalém e das cidades ao redor de Jerusalém, do povo da tribo de Judá,
sendo levado como escravo lá para a Babilônia, né? Mandado por Deus, por serem rebelde, desobediente à lei de Moisés, né? Então, meus amados irmãos e irmãs congregados comigo aqui na Igreja de Deus, a única igreja verdadeira para a salvação de toda a humanidade, eu vou ler para vocês no livro de Ezequiel, capítulo 4, predição do cerco de Jerusalém. Predição do cerco de Jerusalém. Tu, pois, ó filho do homem, Deus falando a Ezequiel, né? Toma um tijolo e põe-o diante de ti e grava nele uma cidade, a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira. Diz Deus para Ezequiel fazer com esse tijolo, né? E coloca contra ela arraiais e põe-lhe ariates em redor. Toma também um acertão de ferro e ponha-a por muro de ferro entre ti e a cidade. E olha para a cidade, e ela será cercada. E tu, Ezequiel, a cercarás. Isso servirá de sinal para o povo israelitas. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe sobre ele a iniquidade do povo israelitas aí em Babilônia, conforme o número dos dias em que te deitareis sobre ele, levarás a sua iniquidade. Pois eu fixei os anos da sua iniquidade, para que eles te sejam contados em dia, 390 dias. Assim levarás a iniquidade desse povo israelita, aí em Babilônia. E quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa do povo da tribo de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Fala Deus a Ezequiel, né? E eis que porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado para o outro. Ele vai amarrar Ezequiel até que tenha cumprido os dias do teu cerco. E tu toma trigo e cevada e favas e lentilhas e milho miúdo e espelta e mete-o numa só vasilha, e deles faze pão, conforme o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerá disso. E a tua comida que hás de comer será por peso, 20 ciclos de cada dia. 20 ciclos de cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin. De tempo em tempo você vai beber, Ezequiel. Tu a comerás como bolo de cevada, e a vista deles assará sobre o excremento humano. E disse o Senhor a Ezequiel: assim comerão os filhos dos israelitas o seu pão imundo entre as nações para onde os lancei, aí em Babilônia, né? Então disse eu, Ezequiel: ah, Senhor,
Eis que a minha alma não foi contaminada, porque Ezequiel mora lá no meio deles, né? Então Ezequiel disse para Deus: Ah, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora jamais comi animal que morre de si mesmo, ou que é dilacerado por fera, nem carne abominável entrou na minha boca, Senhor. Né? Ezequiel falando com Deus. Então me disse Deus: Vê, eu te dou esterco de boi em lugar de excremento de homem, e sobre ele prepararás o teu pão. Então, em vez do excremento de homem, ele vai preparar o pão dele com esterco de boi. Disse mais Deus a Ezequiel: Eis que quebrarei o báculo de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade, e beberão água por medida, e com espanto, até que lhes falte o pão e água, e se espantem uns com os outros, e se dê fim na sua iniquidade, porque são rebeldes, né? É o que Deus está falando para Ezequiel diante desse povo israelita. Tu, Ezequiel, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro, e a usarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirá os cabelos. A terça parte queimá-las-á no fogo, e no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra terça parte, e com uma espada feri-la-ás ao redor da cidade, e espalhará a outra terça parte ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles, e tomarás dele um pequeno número, e atá-los-á na borda da tua capa. E ainda destes tomarás alguns, e lançados no meio do fogo, os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra todos os israelitas rebeldes aí em Babilônia. Assim diz o Senhor Deus: Esta é a Jerusalém que coloquei-a no meio das nações, estando os países ao seu redor. Isso aí foi um tijolo que Deus mandou Ezequiel pegar e fazer como se fosse Jerusalém, tá, meus amados? Não é a Jerusalém em si. E esse ritual todinho que Deus ordenou a Ezequiel para ele fazer, para que esse povo de Deus veja como ia ser Jerusalém, como é que vai ser ou ia ser Jerusalém, ok? Ela, porém, se rebelou perversamente, né? Contra os meus juízos. Quem está falando perversamente? Jerusalém, os moradores, né? Ele está introduzindo Jerusalém ser como o seu povo, né? Ela, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que os países que estão ao redor dela, de Jerusalém, porque rejeitaram as minhas ordenanças. Está falando da lei de Moisés, né? Vou ler novamente. Ela, porém, Jerusalém, né? Jerusalém, porém, se rebelou perversamente contra os meus juízos, diz Deus a Ezequiel, mais do que as nações, e os meus estatutos, que é o da lei de Moisés, mais do que os países que estão ao redor de Jerusalém, porque rejeitaram as minhas ordenanças na lei de Moisés, e não andaram nos meus preceitos da lei de Moisés também, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus a Ezequiel: porque sois mais
turbulentos, esses israelitas, né? Porque são mais turbulentos do que as nações que estão ao redor de vocês, né? E não tendes andado nos meus estatutos da lei de Moisés, nem guardado os meus juízos da lei de Moisés, e tendes procedido segundo as ordenanças das nações que estão ao redor de vocês, e não na ordenança da lei de Moisés, né? É o que Deus está mandando Ezequiel falar a esses israelitas que estão sendo escravizados por Nabucodonosor e pelos caldeus aí em Babilônia, por sua rebeldia contra Deus. Por isso assim diz o Senhor Deus: eis que eu, sim, eu estou contra ti, Jerusalém, que é os israelitas em si, né? E executarei juízo no meio de ti, aos olhos das nações. Então, Jerusalém vai ser executada juízo ao seu povo, porque se tornaram rebeldes, e todas as nações que não é israelita vai ver. E também as nações que não são rebeldes, porque não foi quase todo o povo de Deus que se rebelaram. Teve uns 10% que seguiu firme na lei de Moisés para a vinda de Cristo, né? Mas 90% do povo de Deus, da herança de Deus, tornaram-se rebeldes. E é por esse motivo que Deus continua enviando esse povo para tentar resgatá-los da sua rebeldia. E por causa de todas as tuas abominações que vocês praticam, farei sem ti o que nunca fiz, e as coisas as quais nunca mais farei semelhante, diz Deus através de Ezequiel para eles. Portanto, os pais comerão a seus filhos no meio de ti, Ezequiel, e os filhos comerão seus pais, e executarei em ti juízo, e de todos os que restarem de ti espalhar-los-ei a todos os ventos. Deus vai deixar que eles, né, andem peregrinando pelo mundo, né, em perdição. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanaste o meu santuário, né? Deus está lembrando que esses israelitas, esses sacerdotes, esses anciãos da tribo lá em Jerusalém, né, do povo em Jerusalém, da tribo de Judá, que se torna, eles profanaram o templo de Salomão com todas as coisas detestáveis, né? E com todas as tuas abominações de ídolo, de estátua, de escultura, e fazendo tudo quanto é contrário à lei de Moisés, né? Também eu te diminuirei e não te perdoarei, nem terei piedade de ti. É o que Deus fala a Jerusalém, que é esse povo aí que está em Babilônia, né? Falado a Ezequiel, para Ezequiel falar para esse povo: uma terça parte de ti morrerá da peste, e consumirá de fome no meio de vocês, de ti, Ezequiel. E outra terça parte cairá a espada em redor de ti, está se referindo a Jerusalém. E a outra terça parte espalhá-la-ei em todos os ventos, e desembainharei a espada atrás de todo esse povo. Assim se cumprirá a minha ira contra vocês, israelitas, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que sou eu, o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. Tudo isso está sendo falado através de Ezequiel ao povo de Deus, herança de Deus, povo de Jerusalém, que foram levados por Nabucodonosor quando Deus mandou pegar eles por causa de suas rebeldias. Demais te farei uma desolação,
e objeto de opróbio entre as nações que estão ao redor de ti, Jerusalém, à vista de todos os que passarem. E isso será objeto de opróbio, de ludíbrio e escarmento e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízo, com ira e com furor, e com furiosos castigos, eu, o Senhor, o disse. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vocês, e tirai-vos-eis o sustento do pão. E enviarei sobre vocês a fome, feras que te desfinharão, e a peste, o sangue passarão por ti, e atrarei a espada sobre ti. Eu sou o Senhor, eu disse. Tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, congregados comigo aqui na Igreja de Deus, isso está sendo retratado através de Ezequiel. Tudo isso é Deus que está mandando Ezequiel falar a esse povo dele que estão sendo, estão sendo mantidos como escravo aí em Babilônia, onde Deus mandou o povo caldeu e o povo de Babilônia, do rei Nabucodonosor, pegar todo o povo de Deus em Jerusalém, pegar todo o povo de Deus das cidades da tribo de Judá e levar como escravo para a Babilônia, porque não queriam saber de Deus, era desobediente à lei de Moisés, desobediente à lei de Moisés, e por esse motivo eles foram levados como escravos lá para a Babilônia. Termino aqui, meus amados irmãos, essa live de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem bastante esse vídeo e deixa aí um gostei, Faça sua pergunta, tire sua dúvida, deixe seu comentário, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês que estiver aqui comigo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e um domingo abençoado. Tá quase, Vamos lá.